Corria o ano de 1912. Um homem chamado Wilfrid Voynich encontrou um livro. Era um livro muito, mas muito estranho. Ele era um negociante de livros raros. Descobriu-o em meio a uma coleção de textos antigos. O livro não tinha título na capa. Não revelava nome de autor algum em suas páginas. Foi um mistério profundo desde o primeiro instante. Um quebra-cabeça silencioso à espera de olhos curiosos. Sua jornada para o mundo moderno estava apenas começando. O livro em si não é muito grande. Suas preciosas páginas são feitas de velino. Este velino é uma pele fina de animal, cuidadosamente preparada. Tornou-se amarelado e quebradiço com a passagem dos séculos. Existem aproximadamente 240 dessas páginas. No entanto, acredita-se que algumas páginas possam estar faltando. A escrita em seu interior está em um alfabeto desconhecido. Os desenhos que contém são ainda mais peculiares. Uma capa simples e despretensiosa esconde muito bem seus vários segredos. Cientistas examinaram o velino. Usaram um método chamado datação por carbono. Esse teste científico ajuda a determinar sua idade. O velino data do início do século XV. Isso significa que foi feito há muito, muito tempo. Algo entre os anos de 1404 e 1438. Portanto, o livro provavelmente foi criado durante esse período. Ou talvez a escrita tenha sido adicionada a um velino mais antigo, que estava em branco. Sua verdadeira origem permanece envolta numa profunda sombra histórica. Quando você abre este antigo volume, dá de cara com o enigma. Letras curiosas e fluidas preenchem as delicadas páginas. Essas letras formam palavras que nenhuma pessoa viva compreende. Desenhos estranhos mostram plantas que nunca foram vistas na Terra. Estrelas e corpos celestes são desenhados de maneiras incomuns, enigmáticas. Pequeninas figuras humanas nuas parecem se banhar em um líquido verde e corrente. O manuscrito fala, mas nós não entendemos sua língua. Ele permanece um enigma silencioso, belo e de deixar qualquer um de cabelo em pé. A escrita é a primeira grande muralha, impenetrável. Ela flui com elegância pelas páginas de velino. Certamente parece uma língua real, estruturada. Algumas de suas letras singulares se repetem com bastante frequência. Outros símbolos aparecem apenas raramente, aumentando o mistério. Mas nenhum estudioso, nenhum linguista conhece essas letras. Não são latim, nem grego, nem hebraico, nada que seja familiar. Parece possuir seu próprio alfabeto, distinto, único e desafiador. Talvez seja uma língua perdida de um povo esquecido. Depois vêm as plantas incríveis. Tantos desenhos detalhados de espécimes botânicos. Essas ilustrações preenchem uma grande parte do manuscrito. Contudo, não são plantas normais, do tipo que a gente vê por aí. Algumas têm raízes que parecem garras de animais ou tubérculos estranhos. Outras possuem folhas que lembram penas ou espirais complexas. Suas flores são retratadas em formas e cores bizarras, quase alienígenas. Botânicos experientes estudaram esses desenhos por décadas e não conseguem identificar com segurança uma única espécie sequer. Seriam criações de outro mundo? Ou de uma imaginação vívida e esquecida? Outras seções do manuscrito mostram coisas diferentes, igualmente misteriosas. Há diagramas circulares complexos, repletos de símbolos. Parecem mapas estranhos das estrelas ou constelações desconhecidas. Ou talvez representem algo astrológico, ou até mesmo células microscópicas. Pequenas figuras sem roupa, na maioria representadas como mulheres, aparecem com frequência. Elas são frequentemente mostradas em estranhos tubos ou piscinas interconectadas. Essas piscinas, às vezes, estão cheias de um líquido verde ou azul. O que significam essas cenas peculiares e seus cenários? Seu verdadeiro propósito é um prato cheio para especulação.
O texto e as imagens parecem estar intimamente ligados. As palavras estranhas e ilegíveis muitas vezes estão ao lado dos desenhos estranhos. É como se a escrita estivesse ali para explicá-los. Mas como essas palavras podem explicar alguma coisa? Se as próprias palavras são um mistério completo e absoluto. A conexão entre imagem e texto parece intencional, mas o significado dessa conexão está perdido numa névoa densa, quase impenetrável. É como uma história contada numa linguagem onírica esquecida, uma narrativa cuja chave se perdeu no tempo. Muitas mentes brilhantes e dedicadas já tentaram, quebraram a cabeça com este livro enigmático. Essa busca já dura mais de 100 anos. Criptógrafos famosos e habilidosos tentaram desvendar seus segredos. William Friedman foi um desses indivíduos geniais. Ele decifrou com sucesso códigos inimigos complexos durante a guerra. Mas o manuscrito Voynich, no fim das contas, derrotou até mesmo ele. Linguistas também tentaram, aplicando seus conhecimentos sobre idiomas. Historiadores procuraram pistas em seu possível passado. Todos eles deram com os burros na água ao tentar ler sua mensagem misteriosa. Ele resiste teimosamente a todos os esforços de decifração. Por que este manuscrito é tão incrivelmente difícil de entender? Estaria escrito em alguma forma de código secreto ou cifra? Se for uma cifra, que tipo de sistema foi usado? Talvez use uma língua natural desconhecida, uma língua que se extinguiu há muito, muito tempo. Ou, como alguns sugeriram, não se trata de linguagem alguma. Alguns pesquisadores dizem que poderia ser uma farsa muito bem elaborada. Apenas símbolos aleatórios e sem sentido, feitos para parecer escrita de verdade. Essa teoria em particular é debatida ferozmente entre os especialistas. A verdade continua frustrantemente fora de alcance. Muitos apontaram para vários possíveis autores. Roger Bacon, o sábio frade e filósofo inglês. John Dee, o famoso mago e conselheiro da rainha Elizabeth I. Alguns até especularam sobre um jovem Leonardo da Vinci, ou talvez um alquimista desconhecido, guardando cuidadosamente segredos profundos. Tantos nomes famosos, tantas teorias intrigantes. Mas não há prova sólida e inegável para nenhuma delas. Nenhuma ligação clara e definitiva com qualquer figura histórica conhecida. O verdadeiro autor desta obra permanece um fantasma silencioso. Sua identidade é tão misteriosa quanto o próprio texto. O texto em si realmente mostra alguns padrões interessantes. Certas letras ou símbolos aparecem com mais frequência no início das palavras. Outros são mais comuns no final dessas palavras desconhecidas. Esse tipo de distribuição estatística é semelhante ao de línguas reais e conhecidas. Essa observação torna uma simples farsa aleatória menos provável. Sugere que a escrita parece seguir certas regras. Mas quais são essas regras ocultas? Que estrutura elas formam? Essa estrutura subjacente continua a atiçar a curiosidade e desafiar os estudiosos. Ela sugere um significado genuíno contido nas páginas, mas a porta para esse significado permanece firmemente trancada a 7 chaves. O manuscrito Voynich é importantíssimo. Ele ocupa um lugar especial, principalmente no campo da criptografia. É como o Monte Everest para os criptógrafos dedicados. Um desafio monumental que se ergue, imponente e invicto. Ele mostra claramente os limites de nossas habilidades atuais em decifrar códigos. Lembra-nos que alguns segredos, se bem concebidos, podem de fato ser muito bem guardados por séculos, mesmo das mentes humanas mais brilhantes e persistentes. Ele se destaca como um poderoso testemunho da natureza do verdadeiro enigma. Ele também toca profundamente o estudo da linguística. Como de fato definimos o que é uma língua? E se um texto parece ter todas as estruturas de uma língua, mas não conseguimos extrair nenhum significado discernível dele?
O manuscrito nos força a fazer umas perguntas bem cabeludas. Perguntas sobre a natureza fundamental da própria comunicação, sobre o poder e as limitações dos símbolos, e sobre as mentes complexas que criam tais sistemas. Ele expande significativamente nossa compreensão do que a linguagem pode ser. Por que este livro estranho ainda nos fascina tanto? Ele representa o desconhecido supremo, aquele que nos instiga. Um livro que podemos ver e tocar fisicamente, mas não ler. Ele sussurra sobre conhecimento perdido de uma era esquecida, ou uma maneira completamente diferente de ver e entender o mundo. Ou talvez seja apenas uma grande, elaborada e antiga enganação. O mistério em si é, de muitas formas, o verdadeiro tesouro. Ele alimenta nossa imaginação coletiva como poucos outros objetos conseguem. Seu fascínio é tão forte hoje quanto era há um século. Assim, o manuscrito Voynich perdura através do tempo. Suas frágeis páginas de velino continuam a guardar seus segredos a 7 chaves. É muito mais do que apenas um curioso livro antigo. Tornou-se uma espécie de espelho para a humanidade, refletindo nosso desejo profundo e inato de conhecer e entender, e também refletindo a vastidão do que ainda não sabemos. Ele, sem dúvida, continuará a intrigar e a provocar, e continuará a inspirar um sentimento de admiração. Por muitas gerações vindouras, ele permanecerá uma bela e silenciosa interrogação.